apesar de algumas diferenças com o nosso querido deputado Orlando Silva, a gente comunga de algumas ideias bastante similares. E a primeira delas é sobre a valorização da informação. E o que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente isso. Como é que a gente apoia o futuro do jornalismo, valorizando exatamente a informação. Porque o valor das notícias, o valor da informação para o Google, ele não é econômico, ele é social. Na medida em que a gente entende que o jornalismo de qualidade, profissional, é o que ajuda a criar um mundo mais informado. E isso se conecta diretamente com a nossa missão. Próximo slide, por favor. Agora eu estou vendo o slide. Obrigado. E qual é essa missão? Organizar a informação do mundo e torná-la útil e disponível para todas e todas. Porque a gente acredita que pessoas mais bem informadas tomam melhores decisões sobre qualquer aspecto, seja para comprar um produto, um serviço, para se informar, para aprender uma nova habilidade. Né? E isso só é possível na medida em que a gente investe em produtos e em plataformas que ajudam veículos de informação, de jornalismo a prosperarem no mundo digital. Ou seja, fornecendo, então, essa ligação entre os usuários que querem se informar e as empresas que produzem esse conteúdo jornalístico. O Google serve como ligação entre essas duas empresas. Bom, já botaram o próximo slide. Por isso mesmo que a gente se tornou um dos principais... Isso aí. Por isso mesmo a gente se tornou um dos principais apoiadores e investidores do jornalismo no mundo. Um forte aliado da imprensa, oferecendo ferramentas e recursos diferentes ao redor do mundo. E aqui eu trago 3 exemplos desse apoio que a gente tem fornecido no mundo todo, e aqui no Brasil não deixa de ser diferente. O primeiro diz respeito ao número de cliques que a gente fornece gratuitamente por mês para empresas de jornalismo. Aqui no Brasil, esse número é de 2 bilhões de cliques mensais, gerados através da busca do Google e do Google Notícias. Mas não só isso, a gente não gera só tráfego, a gente também ajuda essas empresas jornalísticas a monetizarem seu conteúdo através da publicidade digital. E a grande parte da publicidade digital que é gerada através das nossas plataformas acaba ficando com as empresas, com os produtores, os editores de conteúdo. No caso aqui, eu trago um exemplo para vocês de uma dessas plataformas, que é o Google Ad Manager. 95% da renda gerada com publicidade nessa plataforma fica com os produtores de conteúdo. E ainda tem um último aspecto, que é o de treinamento. A gente também oferece treinamento e capacitação para os jornalistas e para os produtores e para as empresas jornalísticas entenderem como deve ser uma presença no mundo digital. E aqui trago de novo mais um exemplo, que é do nosso programa Google News Lab, que já treinou no Brasil 25 mil jornalistas. Bom, mas a discussão sobre jornalismo deve passar por fatos, porque, afinal de contas, fatos são a base do jornalismo. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para vocês alguns fatos sobre o Google e o ambiente de notícias. Próximo slide, por favor. Basicamente, eles são 3, esses fatos. O primeiro é o seguinte: nós não ganhamos dinheiro com o Google Notícias. O segundo é que as plataformas não são a principal causa da perda de recursos das empresas jornalísticas. E o terceiro fato é que nós já pagamos por conteúdo.
E aí eu queria explicar rapidinho cada um desses fatos. Bom, o primeiro é que, tanto no Google Notícias, quanto na aba de notícias do buscador, não existe publicidade. Ou seja, nós não monetizamos conteúdos jornalísticos, nem no Google Notícias, nem na aba de notícias do Google. Bom, e como é que o Google ganha dinheiro? O Google ganha dinheiro com buscas que têm um cunho comercial. Então, se você, de novo, vai na busca atrás de um serviço, de comprar um serviço, de comprar um produto, essas buscas são as buscas de cunho comercial e que são monetizáveis. Buscas que que são relacionadas a notícias representam 2%, apenas 2% do total de buscas globais feitas no Google. Ou seja, as buscas de cunho jornalísticos ou relacionadas a notícias não são fonte de renda do Google, e sim aquelas que têm um cunho comercial. E lembrando que a gente não monetiza nem o Google Notícias, nem a aba de notícias da busca. O segundo fato é sobre as plataformas não serem a grande causa da perda de recurso publicitário das empresas jornalísticas. Um estudo publicado no final do ano passado, comissionado pelo Google, mas feito de forma totalmente independente pela Accenture, mostrou que, na realidade, a grande perda de receita das empresas jornalísticas a partir de 2007 se deu por conta da migração dos classificados para plataformas digitais específicas de classificados, como hoje a gente tem plataformas específicas de classificados para empregos, para automóveis e para imóveis. Essa renda para as empresas jornalísticas caiu 5 vezes mais do que a receita total nesse período, de 2007 para cá. E o terceiro fato é o que a gente já paga por notícias. Em 2020, o Google lançou um produto novo chamado Showcase, que em português a gente chama de destaques. E lá em 2020 a gente anunciou que a gente globalmente estaria destinando $1 bilhão nos 3 anos seguintes para o licenciamento pago desse novo produto de conteúdo jornalístico. E é sobre esse produto que eu queria falar um pouquinho mais para vocês no próximo slide. A gente anunciou ontem, no Google Destaques, e acho que era sobre isso que o Orlando estava falando, que já chegamos à marca de 100 publicações dentro desse novo produto do Destaques aqui no Brasil. O Destaques chegou no Brasil em novembro de 2020. E o que é o Destaques? São acordos de licenciamento pagos que o Google tem, no qual a gente trabalha com veículos parceiros para que eles possam oferecer aos leitores acesso estendido a conteúdo pago, geralmente conteúdo que está sobre paywall e que anteriormente não seria acessível para todo mundo. Todos esses veículos participantes desse programa recebem pagamentos mensais pelo licenciamento do seu conteúdo no Google. E você acha esse conteúdo dentro do Google Notícias. O Showcase não é, o Destaques, desculpem. O Destaques não é um licenciamento para pesquisa. É um licenciamento para textos e outros ativos jornalísticos que são necessários para a gente executar esse produto. E também ele remunera a curadoria editorial dessas matérias que vão para dentro do produto. Ou seja, a curadoria também é feita pelas empresas jornalísticas. E aí, ontem, a gente está bastante orgulhoso que, apesar de ter sido lançado há menos de 2 anos aqui no Brasil, nós chegamos à marca de 100 veículos jornalísticos já parceiros do Google Destaques aqui no Brasil. Isso engloba empresas jornalísticas, sites também,
de 19 estados, mais o Distrito Federal, que vão poder oferecer conteúdo de qualidade, profissional, e serem remunerados por isso no Google Notícias. Bom, mas eu falei para vocês, então, que a gente gera tráfego, que a gente compartilha a grande maioria da publicidade gerada através das nossas plataformas e que a gente faz o licenciamento pago de conteúdo jornalístico nas nossas plataformas também. Mas tem mais um fato que é importante, eu gostaria de trazer para vocês. Próximo slide, por favor. Que é o de capacitação, que é o de desenvolvimento, que é tocado aqui no Brasil pela iniciativa Google de Notícias. Em inglês, a sigla é o GNI. Que tem 3 vertentes. Uma de tecnologia, desenvolvendo produtos para que as empresas jornalísticas possam ter uma melhor experiência, uma melhor presença online. Um desses produtos que a gente já desenvolveu e que hoje é usado aqui no Brasil é o Assine com Google. É uma forma simples e rápida de você converter um leitor em assinante. Uma segunda frente é de treinamento. Então, são cursos voltados para pequenas e médias empresas sobre audiência, monetização e presença online. Eu trago aqui um exemplo também recente de algo que a gente acabou de anunciar, que é o GNI Local Lab. É um programa que vai apoiar até 100 pequenos e médios veículos de jornalismo aqui no Brasil, com capacitação para desenvolvimento técnico e estratégico econômico dessas empresas, exatamente para o mundo virtual. E a última frente da iniciativa Google de Notícias é a parte de inovação. A gente tem apoiado startups de jornalismo que têm uma abordagem inovadora de criação de conteúdo e de presença online. Nós já fizemos 2 rodadas aqui no Brasil. E se tudo der certo, em breve anunciaremos mais um. Bom, enfim, eu acho que todo esse conjunto de ferramentas, de propostas e de projetos que a gente tem aqui no Brasil e no mundo todo para apoiar o jornalismo, tem muito a ver com o reconhecimento de que as condições tecnológicas e de mercado mudaram muito ao longo dos 30 anos, para todos os setores da economia, e isso não foi diferente para o setor de jornalismo, de produção de conteúdo. E o nosso objetivo com todas essas iniciativas e produtos é exatamente ajudar na construção de um futuro econômico sólido para o jornalismo. Porém, esse futuro e essa construção deve levar em consideração a internet como ela existe e os seus fundamentos. E nesse sentido, próximo slide, por favor. Assim como um dos pais da internet, a gente entende que propostas que venham a ferir esse princípio, né, de funcionamento da web, como, por exemplo, a proposta de pagamento por links em sites de busca, podem, na verdade, prejudicar consumidores, empresas e os próprios produtores de conteúdo, na medida em que a gente vai trocar parâmetros de qualidade e relevância dos resultados da busca por acordos comerciais. O Google entende que é necessário que todos, governo, setor privado e sociedade civil, trabalhem juntos em soluções para esses desafios que essa transformação tecnológica de mercado trouxe para a gente, mas soluções que não venham a destruir a internet e que, ao mesmo tempo, protejam o acesso das pessoas às diversas vozes que hoje a web permite.